Olá, amigos! É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para trazer a vocês o programa Portal de Luz, cheio de conteúdos inéditos e muita informação e conhecimento sobre o movimento espírita e também sobre os acontecimentos do nosso mundo, analisados sob a ótica da doutrina. E temos ainda a satisfação de estarmos retornando numa data tão especial para todos nós cristãos, o aniversário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar ouvindo a prece na voz do nosso querido Chico Xavier. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho, santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção
naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Muito já foi dito sobre a trágica queda do avião que levava toda a equipe da Chapecoense, seus dirigentes, além de jornalistas, mas gostaríamos de fazer algumas reflexões sobre esse tipo de tragédia que tanto nos choca, sob a luz da doutrina espírita. Buscando explicações para entendermos melhor o porquê dos resgates coletivos, temos a convicção de que a providência divina é determinante para que se faça cumprir a lei de causa e efeito, reunindo espíritos comprometidos com aquele mesmo resgate, na mesma circunstância, e até mesmo afastando cuidadosamente aqueles que não devem participar desse acerto de contas, evitando assim que estes desencarnem. Uma tragédia desse porte, com traços tão marcantes e dolorosos, acabam nos levando a refletir sobre nossas próprias escolhas, os ideais que nós acalentamos, fazendo-nos perceber quão pequenos e quão frágeis nós somos. A qualquer momento podemos desencarnar. E então, o que traremos conosco em termos de realizações? Sem dúvida, um espírita sabe que não deve desencarnar de mãos vazias, deve, portanto, ao longo da vida buscar agir com amor, com perdão, espiritualizar as suas atitudes. Ao mesmo tempo em que nós refletimos sobre essa lição tão profunda, como também não nos emocionarmos com outro acontecimento decorrente da tragédia com a Chapecoense. Como muitos de nós viram pela televisão, a população de Medellín, na Colômbia, lotou o estádio Atanásio Girardot na noite do dia 30 de novembro para homenagear a Chapecoense, já que o time disputaria naquele mesmo dia e naquele mesmo horário a final da Copa Sul-Americana. O time colombiano organizou uma impressionante homenagem aos 71 mortos do acidente. Do lado de dentro do estádio havia 45 mil pessoas e do lado de fora estimou-se mais de 100 mil, segundo a prefeitura da cidade. Todos vestidos de branco, segurando velas e flores, os milhares de torcedores do Atlético entoaram os gritos da Chapecoense e várias outras manifestações de carinho ao time no Brasil, na Colômbia e em outras partes do mundo nos mostraram como o esporte pode unir os povos, agregar os melhores sentimentos humanos, romper barreiras entre times, entre torcedores que se diziam adversários, auxiliando na construção de um mundo melhor. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Bom, fiquem agora com Educa a Tua Alma, que sempre nos traz reflexões sobre temas da vida prática e sob a ótica do espírito. Com vocês, a nossa querida Sandra Marinho.
queridos amigos e amigas, vocês já leram ou já ouviram falar de Poliana? É um livro de Leonor Porter que conta a história de uma menina de 11 anos, filha de um missionário pobre, que após ficar órfã, vai morar em outra cidade com uma tia rica, rígida e severa, que até então não conhecia Poliana. Mas a menina, mesmo diante da aspereza da tia, soube lidar muito bem com as situações frustrantes de maneira muito peculiar, mantendo-se otimista. Seu modo de agir e reagir perante os problemas e frustrações chamou a atenção das pessoas com as quais passou a se relacionar na nova comunidade. Seu método era o que ela chamava de jogo do contente, que havia aprendido com seu pai no dia em que esperava ganhar uma boneca e recebeu um par de muletinhas. Seu pai lhe explicou que não existia nada que não possuísse no fundo qualquer coisa capaz de nos fazer contentes. E ela então ficou contente por não precisar das muletinhas. Depois desse dia, Poliana criou o jogo de procurar em tudo que existe ou que acontece alguma coisa ou motivo que a fizesse contente, passando assim a ensinar o jogo sempre que encontrava alguém triste, aborrecido ou mal-humorado. Bom, se pensarmos bem, tudo o que vemos e vivenciamos tem diversas facetas, né? E cada pessoa vê e percebe uma mesma coisa ou um mesmo fato de modo diferente. Se puxarem pela memória, se lembrarão de alguma situação em que a família toda enfrentou, ou um trabalho, e cada membro do grupo reagiu de maneira diferente, não é certo? Então pergunto, por que não podemos ressignificar as nossas reações negativas perante tudo o que nos acontece na vida? Sabemos que os sentimentos de revolta, pessimismo, desconfiança, medo, raiva, inconformismo, humilhação nos trazem grande sofrimento e refletem o modo como enxergamos as pessoas, os fatos e as situações da vida. E o pior de tudo, não resolve, não cura, não facilita, não ajuda em absolutamente nada. O caminho para nos educarmos e evoluirmos passa pela mudança de hábitos, sentimentos e atitudes. Por que então não buscar outros prismas, outras facetas das coisas, das pessoas, dos fatos e das situações? Será que é tão difícil assim? Isto não é se iludir, como pensam os pessimistas. É o exercício de enxergar além do horizonte tosco das aparências. Conheço uma moça que trabalha de ascensorista num edifício comercial, a Fran. E sua maneira peculiar de tratar todos os que adentram o elevador chama a atenção de todos. Ela está sempre alegre, diz um bom dia sonoro e sempre tem uma frase de gratidão ou um elogio pelo dia, pelo sol, pela chuva, pelo final de semana que está chegando ou pela semana que se inicia. A gente percebe que é sincero, é dela. Certamente ela tem os seus problemas, como toda mãe de família, mas o fato é que muitos se alegram ao entrar no elevador conduzido por ela e acabam retribuindo seu cumprimento também com bom ânimo. Mas acreditem, tem outros usuários que não se conformam com tanto otimismo e eu até já ouvi comentários do tipo: para completar minha desgraça, só falta pegar o elevador com a Fran Poliana. Ninguém merece. Perceberam como depende da nossa
predisposição à forma como vemos e sentimos tudo? Se a Fran está me vendo aí vai meu recado. Continue sempre assim, levando alegria a todos, indistintamente. Percebam a grandeza de Deus que nos concedeu o livre-arbítrio. E que bom podermos escolher o lado bom ou menos ruim, ou o ruim de tudo, não acham? Recomendo o livro Poliana para quem ainda não leu. É também uma ótima sugestão de presente para as crianças e adolescentes. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até o próximo encontro. E agora, assistam o Momento Doutrinário, que sempre nos traz uma mensagem para a nossa reflexão, com o nosso amigo Maida. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos mais uma vez ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a pena de morte, na visão de Emmanuel, baseada na questão 760 do Livro dos Espíritos, contida no livro psicografado por Chico Xavier, Religião dos Espíritos. Diz Emmanuel: todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, expira na iminência do Monte Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kusinagara. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina se lhe dê o tratamento cabível aos histriões. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural e entregue à multidão amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai, em definitivo, a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia, e oremos, todos juntos, suplicando a Deus nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje,
em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Em 29 de setembro de 1990, em Uberaba, Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, acompanhava Chico nas tarefas do Grupo Espírita da Prece. E ao final da sessão de psicografia, o espírito da poetisa Maria Dolores trouxe um belíssimo poema intitulado Falando a Jesus no Natal. O poema foi publicado nas páginas do jornal O Espírita Mineiro e foi também depois reproduzido na biografia Chico Xavier, Mandato de Amor, publicada em 1992. Vamos relembrar, na data de hoje, esta linda mensagem da poetisa baiana. Falando a Jesus no Natal. Senhor, o teu Natal de novo se descerra, ouve-se mais de perto as vozes cristalinas dos pastores que ouviram as palavras divinas. Glória a Deus no alto do céu e paz na terra. Proclamando a verdade que não erra, amas, trabalhas, sofres, mas ensinas. Não possuis arma alguma, entretanto dominas, com a força do bem que a tua vida encerra. Conquistadores passam nos milênios, carrascos sob a máscara de gênios, ficas, porém, conosco em nosso amor profundo. Cantamos teu Natal sobre guerras e povos, sabendo que és com Deus, também nos tempos novos, a esperança da paz e a luz do amor no mundo. Como vemos, é muito atual esta poesia, tendo em vista os desafios que a humanidade hoje ainda enfrenta 26 anos após ela ter sido psicografada. E uma curiosidade que Geraldo Lemos Neto nos conta é que naquela mesma noite, numa conversa particular com Chico a respeito da data natalina, ele o indagou sobre a opinião de Chico quanto à verdadeira interpretação a respeito da história da estrela de Belém, que havia guiado os 3 reis magos a caminho da manjedoura. E então Chico explicou que não havia se tratado de uma estrela propriamente dita, mas sim de uma nave luminosa das altas esferas que o acompanhava o nascimento do Mestre na Judéia para garantir a proteção e o amparo à encarnação do Senhor Jesus. E estavam nesta nave luminosa os 3 embaixadores celestes representantes de Sírius, Capela e Quiron, para que eles depusessem aos pés do bebê Jesus as simbólicas oferendas de paz e de amor. Bom, vamos terminando por aqui. Agradecemos a presença de todos vocês, desejamos um Natal maravilhoso, inspirado no sentimento de amor exemplificado por Jesus Cristo. E não vamos nos esquecer que o Natal é sempre tempo de lembrarmos do Evangelho e da sua aplicação prática nas nossas vidas. Muito obrigada e até a próxima.